Pessoal, então para a gente finalizar a nossa disciplina, nós vamos ver o equacionamento, né, da resposta completa de circuitos. É basicamente o que a gente viu na última semana, né, os circuitos RC e circuitos LC, só que agora a gente vai destrinchar aquela equação, a gente vai ver de onde que surgem aquelas equações das respostas. Então, para começar, a gente vai considerar inicialmente um circuito RC. Então, esse é um circuito que a gente trabalhou na semana passada, e aí nós vamos ver como que ficaria a equação, né? Então percebam o seguinte, ó, eu tenho esse circuito, vou pegar aqui minha caneta, eu tenho esse circuito e eu quero encontrar a tensão no capacitor, aqui ó, esse VC aqui, ó, aqui tá só V, mas a gente sabe que é a tensão no capacitor, tá? Para isso eu vou fazer um equacionamento. E como nós vimos, o capacitor ele é um componente que ele armazena carga. Então pode ser que ele tenha uma carga inicial quando ele for inserido nesse circuito. Então a gente vai considerar que essa tensão inicial, né, que o V0, né, seria VC de 0, por exemplo, ela é igual a V0. Tá? Ou seja, a gente não conhece, a gente não sabe qual que é esse valor. Tá? Então a gente vai chamar de V0. E aí, olha só, então pegando o circuito, né, o circuitinho está aqui embaixo, eu vou agora fazer o equacionamento. Então, o que a gente vai usar? Isso aqui é um circuito em série, nós vamos usar a LKT, Lei de Kirchhoff das Tensões. Então, a gente vai desenhar aqui uma corrente, né, o sentido da corrente, por exemplo, aqui, e vamos colocar a polaridade aqui do resistor e a polaridade do capacitor, né, que já vem aqui. Ó. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui de VC, tá? Eu coloquei a imagem, como eu peguei ela do livro, ela não aparece o C, mas no equacionamento eu coloquei o VC para ficar claro que a gente está trabalhando com a tensão do capacitor. Perfeito? Então percebam o seguinte, ó, aplicando o LKT aqui nesse circuito, o que eu tenho? Eu tenho VS, então aqui em cima, VS, menos R vezes a corrente I, então vou colocar um I aqui, menos a tensão no capacitor VC, isso é igual a zero. Então aqui a gente tem a nossa equação, né, tirada da lei de Kirchhoff das tensões. Só que a gente vai lembrar, né, da aula anterior também, essa relação aqui, ó, a corrente no capacitor ela é dada por quem? CdV/dt. Então a corrente aqui que passa no capacitor ela vai ser C derivada de VC em relação a dt, né, em relação ao tempo. Aqui só é possível a gente afirmar isso porque isso aqui é um circuito em série, né? Então a corrente que está passando no resistor é a mesma que passa no capacitor. Então o que eu vou fazer? Nesse circuito eu vou substituir onde tem I, eu vou substituir por C dVC dt. Então fica VS menos R, no lugar de I eu coloco C dVC dt menos VC, isso é igual a zero. E aí, deixando a derivada para um lado só, eu teria VS menos VC igual a RC dVC dt. Tá? Agora a gente vai fazer uma manipulação matemática aqui, porque eu quero de alguma forma eliminar essas derivadas. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse dt para o lado de cá, então ele vai vir multiplicando, e eu vou deixar esse dVC aqui. Tá? Só que tem um detalhe, se eu passar o dt multiplicando aqui, a gente vai ver que ele vai multiplicar o VC. E aqui o VC, ele depende do tempo, né? Se a gente lembrar aqui da aula anterior, a gente vai lembrar que, no fim das contas, a tensão no capacitor ela era algo nesse sentido. Então, ela varia com o tempo. Então, aqui a gente teria um VC de T. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Ao invés da gente deixar a derivada em função de dt, nós vamos deixar o VC próximo do dVC. Por quê? Porque aí a gente consegue, ao invés de derivar no tempo, que a gente teria que abrir essa função aqui, a gente vai derivar em função de VC. Então, olha só, então eu vou passar o dt para cá, vou passar o VS menos VC para cá, né, dividindo então, e vou passar o RC descendo. Então fica dt sobre RC é igual a dVC dividido por VS menos VC. Então o que eu fiz foi só uma jogada. Passo o dt para lá, passo o VS menos VC para cá, de volta, e passa o RC para lá. Então o RC vai dividindo. Né? E aí a gente teria aqui a possibilidade de fazer a integração. Eu poderia de cara chegar aqui e integrar esses dois lados aqui. Eu poderia integrar aqui
né, integrar aqui. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque se a gente pegar a derivada, se a gente pegar a integral dessa função aqui, ela seria parecida com algo nesse sentido. Ó. Integral de 1 sobre x menos uma constante dx, né, em função de x, aqui no caso, é o mesmo que o ln. Então a gente vê que isso aqui ficaria ln de x menos c. Só que percebam o seguinte, ó, esse c aqui seria a constante, né? E aqui também, se fosse indefinido, teria uma outra constante aqui que eu vou chamar de d, por exemplo. Né? Isso aqui finge que isso aqui é um d. O que acontece nesse caso? Se a gente olhar, ó, aqui está vs menos vc. Então, o que representaria o x aqui está em negativo. Então, para facilitar, antes de realizar a integração, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados. Então, aqui vai ficar negativo. Percebam que aqui ficou negativo. E aqui, ao invés de deixar o negativo, eu fiz a inversão aqui embaixo. Né? Porque é a mesma coisa de multiplicar aqui embaixo por menos 1. Então, ficaria menos vs mais vc. Então, eu tenho agora vc menos vs. Então, percebam que isso aqui é mais parecido com isso agora, tá? E aí sim eu posso realizar a integração dos dois lados, tá? E aí realizando a integração dos dois lados, né, se a gente voltar aqui como está na outra imagem, vamos fazer essa integral aqui. Aqui é a integral de RC dt sobre RC. R e C são constantes, não dependem do tempo. Então, se eu pegar aqui, pegar o lápis aqui de novo. Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, menos 1 sobre RC integral de dt, tá? Essa integral aqui a gente sabe, integral de dt vai ser t. Então, no fim das contas, eu vou ter essa integral aqui, eu teria quem? Menos t sobre RC, tá? A outra aqui, né? Então, vamos colocar um ponto e vírgula aqui. A outra aqui seria quem? Seria integral de dvc sobre vc menos vs, ou integral de 1 sobre vc menos vs, dvc. É igual isso aqui, ó. Então ficaria quem? Integral de 1 sobre vc menos vs, dvc. Então se a gente olhar aqui, a gente vê que fica ln de vc menos vs, tá? Aqui a gente não coloca constante porque a gente vai ver que isso aqui é uma integral definida. Por quê? O tempo a gente sabe, o tempo vai variar de 0 até um valor t, né? O t a gente viu, por exemplo, a gente pode considerar, para a gente ver a resposta completa, né? Qual que é o valor final do capacitor, a gente poderia considerar o t, por exemplo, igual a tal, a 5 tal, né? Na verdade. E o VC aqui, ele também vai variar de um valor inicial, né, que seria o V0, que a gente considerou inicialmente lá, até um valor final, que para esse circuito aqui da semana passada a gente sabe que o valor final, no fim das contas, vai dar quem? VS, tá? Então, passando aqui, a gente vê que a gente tem essa integração, só que agora é definida, tá? Então, fica menos T sobre RC, que a gente viu aqui, aplicado de 0 até um T, não sei qual que é esse T, é igual, né? Então, aqui voltando aqui na equação, ó, é igual a ln de VC menos VS. É igual a ln de VC menos VS. Aplicado a quem? Aplicado de V0, né? V0, voltando aqui, ó, é a condição inicial que a gente considerou aqui do capacitor. Aplicado de V0 até um VC de T. Por que VC de T? Porque eu não sei onde eu quero parar, né? Eu posso querer integrar de V0, ó, o tempo primeiro, vamos pensar no tempo. Eu posso querer integrar de 0 a tal, por exemplo, e aí o meu V0, e aí a minha tensão no capacitor, ela não chegaria ao valor final, ela chegaria a 63,2% do valor final, né? A gente viu que o tal, ele entrega uma tensão que representa 63,2% do valor final, né? Então, por isso que eu vou considerar aqui VC de T, tá? Ah, mas se eu quisesse integrar para o tempo todo, poderia colocar aqui, ó, VS, que seria o valor máximo, mas aqui a gente quer achar a equação geral. Eu quero encontrar o VC para qualquer T que eu quiser, ok? Então, continuando aqui,
o que a gente teria? A gente teria aqui então, ó, menos T sobre RC, menos 0 sobre RC, então já eliminei o 0 aqui, né, o 0 sobre RC, e esse aqui ficaria ln de VC de T, né, no lugar de VC aqui eu vou colocar VC de T, esse é um detalhe, menos VS, menos, agora eu vou considerar essa outra parte aqui da integração, menos ln, no lugar de VC, então eu vou colocar quem? V0 menos VS. E aí, como eu tenho a subtração de duas funções logarítmicas, eu posso colocar em uma só utilizando a divisão. Então aqui ficaria menos T sobre RC é igual a ln do primeiro dividido pelo segundo. Então ficaria ln de VC de T menos VS dividido por V0 menos VS. Ok? E aí, eu não quero deixar essa ln, eu quero eliminar ela. Então uma forma de eliminar a ln, né, de eliminar algum logaritmo que seja, é usar uma base de exponenciação, não é isso? A base do ln é o e, não é isso? Então a gente vai usar a função exponencial dos dois lados, né? A gente tem que usar a base dos dois lados. Aí aqui, esse lado aqui então ficaria e elevado a menos t sobre rc é igual a e elevado ao ln de vc de t, né? Então só colocar aqui, ficaria assim, e elevado ao ln, ali eu fiz direto, né? De vc de t menos vs dividido por v0 menos vs. O e com o ln vai cortar, então vai ficar vc de t menos vs dividido por v0 menos vs. E aí aqui eu só rearranjei, né? Então passei isso aqui multiplicando e depois isolei o vc de t. E aí a gente chega na equação que a gente trabalhou na semana passada, né? Só que na semana passada a gente pegou a equação pronta. Agora a gente vê como que ela funciona. Então aqui, ó, vc de t igual a vs mais v0 menos vs exponencial de menos t sobre rc. Tá? Como a gente colocou um valor genérico, a gente chega na equação geral. Se eu colocasse um valor fixo, né, um t escolhido e um vc de t também escolhido, aí eu chegaria num valor para um determinado tempo, ok? E a gente não pode esquecer, né, que o tal é rc, então aqui a gente poderia substituir o rc aqui por tal, né? Então é isso que a gente tem, né? A gente trabalhou na semana passada com a equação pronta, mas agora a gente viu como que eu chegaria nela. Então percebam que apesar de ser um circuito bem simples, né, um circuito em série, um resistor e um capacitor, a gente tem um equacionamento até grande, né? A gente tem um envolvimento de derivadas e integrais, né? Então a gente teria aqui uma equação diferencial, né? Então aqui tem um outro exemplo, né? Mas esse exemplo ele é tranquilo. Por quê? Porque ele é parecido com o que vocês já resolveram na semana passada, mas é só para entender como que a equação de fato funciona, né? Então a chave, né, do circuito ela se encontra na posição A por um bom tempo, né? Então ela ficou um tempão nessa posição aqui, e em t igual a 0 a chave é mudada para a posição B. Então eu quero que vocês encontrem o V de t para um t maior que 0, né? Qual que seria esse V genérico aqui, ó? Detalhe, né? Eu preciso encontrar o valor inicial, né? Então aqui, ó, na posição A a gente vai encontrar qual que é o valor inicial desse capacitor. E aí depois a gente pega esse valor inicial, joga a chave para cá, calcula o tal, né, que é o RC, e aí a gente consegue jogar na equação aqui e encontrar a equação, tá? E também o valor final, correto? E aí agora a gente vai trabalhar com o circuito RL, tá? Então aqui, como a gente já viu o equacionamento do circuito RC, então aqui a gente vai dar umas passadas um pouco mais rápidas, tá? Mas vamos pensar aqui, ó. Eu também tenho um circuito em série, né? Então é um RL série. E da mesma forma que o capacitor, o indutor também é armazenador de carga, né? De energia. Então eu vou considerar aqui que a carga inicial dele também é zero, é uma corrente que eu não conheço, ok? E aí pegando aqui, a gente poderia aplicar um LKC. Onde que eu vou aplicar esse LKC? Eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou considerar que isso aqui seria um nó, tá? Isso aqui é um artifício que a gente usa. A gente sabe que esse circuito aqui, esse ponto aqui, de fato, ele não é um nó, né? Porque esse aqui a gente tem um ramo, né, completo. Mas a gente pode considerar que aqui é um nó. Porque, olha só, aqui é como se a corrente entrasse aqui e depois saísse nesse pontinho, né? Esse é um detalhe. Depois ela sai aqui. Detalhe, que é a mesma corrente.
Então, a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai no nó, né? Porque é um circuito em série. Qual que é a corrente que entra no nó? Então, a gente usa quem? A gente usa a lei de Ohm. Então, nesse sentido aqui, seria a corrente I mesmo, né? O I aqui seria quem? Vs menos. Aqui eu teria um VL, né? Vs menos VL dividido por R. Essa é a corrente. Vs menos VL dividido por R. Aqui eu teria só a corrente I. Para facilitar os nossos cálculos aqui, vamos chamar essa corrente de quem? De IL, tá? Então aqui vai ser IL. Aqui é um IL minúsculo, tá? É mais fácil aqui pra gente equacionar, né? Para não confundir com o L do indutor. Mas aqui, de fato, seria um IL. IL minúsculo, tá? Aqui também, então. Vamos colocar um minúsculo aqui. IL. E ignora isso aqui. Ok? Então, aqui, equacionando, né? A gente teria Vs menos VL sobre R é igual a IL. Só que a gente sabe que VL é quem? É L, D e L, dt. Isso também a gente viu na aula da semana passada. L, D e L, dt. Então, no lugar de VL, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o L, D e L, dt. Tá? Antes disso, eu fiz uma manipulação aqui. Passei o R multiplicando. Tá? E depois eu fiz a substituição. Então, fica Vs menos, no lugar de VL, L, D e L, dt, é igual a R vezes IL. Aí, de novo, agora mais uma manipulação. Agora eu vou dividir todo mundo por R. Tá? Por quê? Porque eu quero deixar o IL sozinho, que é esse IL aqui. Tá? E ainda percebam que eu passei esse cara aqui para dentro e joguei a derivada para fora, que eu quero deixar a derivada isolada. Então ficaria Vs sobre R, né? Dividir aqui por R. R sobre R dá 1, então ficaria menos IL passando para cá. Jogando para lá, L sobre R, D e L dt. Tá? Então agora, o que a gente vai fazer? De novo a gente vai fazer a manipulação aqui para realizar a integração. Tá? Então agora, de novo, eu vou passar o dt multiplicando, tá? Lá para cima. E vou passar o L sobre R dividindo. E da mesma forma eu vou jogar isso tudo aqui para baixo. Então eu vou passar o Vs sobre R menos IL lá para baixo. E vou passar o L sobre R aqui para baixo. E da mesma forma eu vou subir com o dt. Então fica como? Menos dt. Já coloquei o menos aqui para a gente inverter, né? A nossa integral, né? Que a gente vai fazer a integral de 1 sobre x menos c. Então aqui ficaria menos dt sobre LR, passando aqui, é igual a d e L dividido por IL menos Vs sobre R. Ok? E aí agora eu posso realizar a integração. Então eu vou integrar os dois lados aqui. Então a gente vai ter a mesma coisa que a gente tinha no outro lado. Então aqui vai ficar menos 1 sobre L sobre R, integral de dt. Então isso aqui a gente viu que vai dar menos t sobre L sobre R. E a gente tem essa outra integral aqui também. Ó. Ela ficaria quem? Ela ficaria ln, fazer direto aqui, de IL menos Vs sobre R. Tá? Então a gente tem o mesmo que a gente tinha lá. Como é uma integral definida, a gente vai aplicar de 0 a t e de I0 até IL de t, mesma coisa do anterior, né? A gente não sabe qual que é o tempo que a gente vai parar, então a gente vai até um IL genérico. E aí, continuando, eu tenho aqui o menos t, né? Eu passo o menos t para cá, sobre LR, menos 0 sobre RL, já ignorei aqui o 0 sobre RL, e aí eu faço o LN agora. LN de IL, então IL de t menos Vs sobre R, menos LN de IL, agora o IL é I0. LN de I0 menos Vs sobre R. E aí, de novo, eu teria uma LN de uma divisão, né? E aí, de novo, eu utilizo a exponencial e aí eu chego nessa equação. Exponencial de menos t sobre L sobre R é igual a IL de t menos Vs sobre R dividido por I0 menos Vs sobre R. E aí, de novo, manipulando aqui matematicamente, eu chego na equação final, né? Essa equação aqui que representa a corrente do meu indutor, IL de t.
Então aqui fica Vs sobre R mais E0 menos Vs sobre R, exponencial de menos T sobre L sobre R. Tá? De novo, lembrando que o tal é L sobre R, né? Então aqui a gente pode substituir por tal. E aqui também eu tenho um exemplo para vocês fazerem, né? Bem parecido com os exemplos da semana passada também. Então aqui a chave ela esteve fechada por um bom tempo, né? Então ela ignorou essa resistência aqui, ela fez um curto nessa resistência. E aí eu tenho uma carga no meu indutor. E depois essa chave é aberta e eu quero ver o que acontece, né? Para ter maior que zero. Ok? Então também façam esse exemplo. E aí, né, passando depois disso, a gente teria os nossos circuitos de segunda ordem. O que seriam esses circuitos de segunda ordem? Qualquer circuito que tenha dois elementos de armazenamento. Então tem que ter dois elementos de armazenamento nesse circuito. Então percebam que aqui, se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho alguns exemplos, tá? Todos esses exemplos aqui são com fontes, ó. Então aqui eu tenho um L e um C, então são dois elementos. Aqui eu também tenho um L, um C e um L. Aqui eu tenho dois L's, então olha só, mesmo sendo indutores, né? Eu vou ter um circuito de segunda ordem. E aqui eu tenho dois capacitores, tá? Então olha só, nós vamos pegar um circuito, mas nós vamos pegar um circuito simples, só para a gente ver o que acontece com esse cara, tá? Nós vamos pegar aqui um circuito RLC em série e ele não tem fonte, beleza? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma manipulação de novo, a gente vai tentar equacionar aqui matematicamente esse cara para ver qual que é a corrente que circula nesse circuito, tá? Como eu tenho dois elementos que armazenam energia, eu vou ter duas condições iniciais, né? Eu vou ter aqui a carga do indutor e vou ter a carga do capacitor, I0 e V0. O I0 aqui, eu vou chamar ele de I0, o VC de 0 eu vou chamar ele de V0. Como é um circuito em série, eu vou relacionar o V0 à corrente, né? É um circuito em série, a gente vai encontrar a corrente. Então, para relacionar a corrente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar a integral. Por quê? Vamos lembrar aqui de novo, ó. Corrente no capacitor é C dV dt. Ok? Se eu passar o dt para cá, então ficaria I dt é igual a C dV. Aí eu posso integrar os dois lados, né? Eu posso integrar aqui e integrar aqui. Integrando esse cara aqui, eu não sei como que o I se comporta em função do tempo, então eu não vou integrar ele, vou deixar ele aqui. Seria um I de t dt, né? Aqui não está o de t aqui, mas a gente sabe que seria isso. E aqui é uma constante, integral de dv. Integral de dv é a mesma coisa que integral de 1. Então aqui ficaria integral de I dt é igual a C VC. Por quê? Porque integral de 1 em função de dv vai ser justamente o VC. E aí aqui, ó, eu posso passar o C para cá dividindo. Então ficaria dessa forma. 1 sobre C integral de I dt. Por que eu estou fazendo de menos infinito a zero? Porque é uma condição inicial, né? Então aqui a gente vai considerar o valor inicial. Então a gente vai considerar até o tempo zero, porque a partir do tempo zero o circuito vai se comportar de outra maneira, ele vai se descarregar no meu conjunto aqui, tá? Então é de menos infinito até o tempo zero, ok? E aí de novo, vamos aplicar LKT, então aqui ficaria, ó, aplicando LKT nesse circuito aqui, RI vezes L, D e L, D e T. Por que L, D e L, D e T? Vamos pegar aqui. Vamos fazer do lado de cá, né? Até mais fácil. Depois a gente só chega na equação ali. Então aqui a gente vai pegar, né? Vamos considerar aqui todo mundo no mesmo sentido, ó, mais menos e mais menos. Então aqui, ó, queda de tensão no resistor, RI, mais, colocar tudo positivo aqui porque não tem fonte, né? Porque se a gente for usar a regrinha lá que a gente aprendeu no início, encontrou positivo, a gente colocaria negativo. Só que aqui ficaria tudo negativo. Depois eu poderia multiplicar por zero, né? Então aqui ficaria RI mais
VL mais VC é igual a zero. Só que quem é o VL? VL é igual a L DI dt. Então aqui vai ficar RI mais L DI dt mais VC é igual a zero. Então é o que a gente tem aqui na nossa equação, tá? O VC, eu também vou colocar ele em função de quem? Vou colocar ele em função das correntes. Aqui apareceu a corrente, aqui apareceu a corrente, tá? Eu vou usar a mesma lógica que eu já mostrei para vocês aqui, ó. O I, o VC, né, no caso aqui, seria 1 sobre C integral de I dt, certo? Só que agora eu quero para t maior que zero. Então percebam que quando eu substituir o VC aqui pela integral, agora eu quero para t maior que zero. Então eu vou considerar tudo, vou considerar de menos infinito até t. Então eu vou considerar de um tempo inicial até o final, tá? Aqui não faria diferença, a princípio, se a gente colocasse aqui de 0 a t. Porque depois, quando a gente for resolver a nossa equação diferencial, a gente poderia considerar a equação, a condição inicial, tá? Mas eu posso colocar de menos infinito a t aqui, porque eu já estou considerando a condição inicial aqui, que seria o nosso V0, tá bom? Então, continuando aqui, né, nessa equação, o que eu vou fazer? Eu quero eliminar essa integral aqui, ó. Ela está em função do tempo, então para eliminar essa integral, eu vou derivar todo mundo. Então eu faço a derivada desse RI aqui, então fica R dI dt. Derivada desse cara, então fica a derivada segunda, d ao quadrado de I sobre dt ao quadrado, né, vezes o L aqui no caso. Integral, derivada dessa integral aqui vai dar quem? Vai dar I vezes essa constante. Então fica I sobre C, isso é igual a zero. Então rearranjando aqui, dividindo todo mundo por L, né, para o termo quadrático aqui ficar multiplicado por uma constante 1, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho d2 de I dt ao quadrado, né, então a derivada segunda aqui do I, mais R sobre L dI dt, mais I sobre LC. Então o que acontece? Nós acabamos de chegar a uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Para resolver essa equação, né, a gente precisa de duas condições iniciais, né, que seria o I de zero e a derivada do I de zero, né, do tempo zero. E a gente teria que fazer um equacionamento grande, né, para resolver isso, tá? Então, nessa disciplina, a gente vai parar aqui. Mas, Marcos, por que a gente vai parar aqui? Eu não encontrei o valor da corrente. Por quê? Porque existe uma técnica, que vocês vão aprender, a transformada de Laplace, nas disciplinas que virão para frente, né? Provavelmente vocês verão elas em circuitos, em eletrônica, circuitos 3 talvez, eletrônica 1, eletrônica 2. E aí vocês utilizarão a transformada de Laplace para resolver esse tipo de circuito e correr dessas equações diferenciais, tá? Então por isso que aqui a gente vai parar onde a gente encontra, né? A gente encontrou a equação, tá? Caso vocês queiram resolver, eu vou deixar lá no PPT o capítulo que tem essa resolução. E aí vocês podem olhar como que funciona essa resolução, tá? Aqui eu quero focar nas respostas. Então, se a gente resolver essa equação, né, essa equação diferencial de segunda ordem, a gente pode chegar em 3 casos. A gente tem um caso onde a corrente, ela acontece um amortecimento supercrítico, né? Por que um amortecimento supercrítico? A gente tem essa característica aqui, ó. Então a corrente ela sobe e amortece, tá? Então com o tempo ela vai zerar. Por que ela vai zerar? Porque esse circuito ele não tem fonte, não é isso? Então os componentes indutivos e capacitivos vão se descarregar no resistor. A gente tem também o amortecimento crítico. Então percebam que nesse caso aqui o amortecimento ele acontece mais rápido que o de cima, tá? E a gente tem um subamortecimento. Nesse subamortecimento eu tenho a minha função oscilando. Então percebam que aqui a minha corrente ela oscila, ela fica invertendo de valor. Então aqui é o que a gente chama de subamortecimento, tá? Então essas são as características do circuito das respostas do circuito de segunda ordem, RLC
série sem fonte, tá? Então é isso aqui que vai acontecer, tá? Mas se a gente resolver todos os outros circuitos, né, de segunda ordem, a gente também vai chegar nessas equações aqui. A gente também chega em equações diferencial de segunda ordem. Então, basicamente, a gente sempre vai ter essa característica aqui, ó, de uma resposta de um amortecimento supercrítico, um amortecimento crítico e um subamortecimento, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu reforço que aqui a gente não está preocupado em resolver matematicamente essa equação diferencial, mas a gente precisa saber que existem esses três tipos de respostas. Por quê? Porque quando a gente for projetar um circuito RLC, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu quero que a minha resposta tenha essa oscilação? Não. Eu quero que ela caia um pouco mais rápido? Sim, então eu preciso de um amortecimento crítico. Eu suporto uma demora no descarregamento? Suporto, então posso considerar um amortecimento supercrítico, tá? Então basicamente é isso que a gente tem para mostrar de circuitos de segunda ordem, tá? Vocês vão trabalhar mesmo com esses circuitos lá em circuitos 3.